Muito bem. O título da nossa pregação é Poderoso e Digno. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, falando de João Batista, o arauto do Messias. Arauto era aquele militar que tocava a trombeta anunciando que ia chegar o rei ou uma grande autoridade. Marcos 1,7. E pregava dizendo, João Batista pregava: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que frase, que testemunho, que identificação que João Batista, e nós vamos já ver quem é João Batista, conforme a tua palavra, que aquele homem fez daquele que viria logo após ele próprio, no caso o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Pretendemos ficar em cima desta declaração, analisar alguns aspectos do que teu servo João disse e aprender com ele. Toca corações de pessoas que ainda precisam ir aos pés de Cristo, que precisam abrir seus corações, suas vidas para ele. E toca os nossos corações dos que já somos salvos em Cristo, mas precisamos sempre estar recordando destas coisas, porque nossa carne nos serve de inimiga, nos atrapalhando e nos anuviando a mente e o Espírito para nos lembrar de uma maneira mais viva de quem é o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que eu te entrego esta pregação e os resultados dela nos corações, começando com o meu próprio. Em nome dele, amém. João Batista faz uma comparação entre ele próprio, João, e aquele que viria após ele. Claro, o Senhor Jesus Cristo, conforme fica muito claro neste evangelho e em outros evangelhos paralelos. E nesta brevíssima comparação, João tira duas conclusões. Primeira, ele é mais poderoso do que eu. Poderoso em quê? Poderíamos perguntar. Aliás, vamos perguntar. A resposta mesmo de João vem no versículo 8. E poderíamos até seguir por ela de uma maneira mais teológica, embora não vá por esse caminho. Mas quero ler o versículo 8 com vocês, que ele quase que explica, ou pelo menos dá um motivo, entre muitos outros, pelos quais aquele que viria após ele seria mais poderoso do que ele próprio. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, ao contraste, vos batizará com ou no Espírito Santo. Ou seja, o batismo de João não passava de um batismo na água, que representava alguma coisa que deveria ter acontecido internamente com aquela pessoa que estava ali sendo batizada dentro de uma porção d'água por João Batista. Não mais do que isto. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele viria com tal poder de não batizar na água o corpo de alguém, simbolizando o que aconteceu com o espírito daquela pessoa com relação ao Espírito Santo, que recebeu o próprio Espírito Santo na sua alma, ligando-se, mergulhando na sua alma, que batismo significa literalmente isto. O próprio Jesus é que iria fazer esta obra. Então, o que é pegar um corpo de um ser humano
e jogar, batizar dentro d'água, mergulhar, mesmo algo muito sério, mesmo algo mandado por Deus, mesmo algo representando uma realidade interna e espiritual misteriosa para nós. O que isso significa comparado com o próprio ato de enviar o Espírito Santo para mergulhar na vida de alguém? É absolutamente incomparável. O poder de um e o poder do outro fica quase assim, quase risível. Um não tem praticamente poder nenhum. Que tem, porque não deixa de ser um poder, uma autoridade, um mandato. Quando um pastor batiza alguém na água, há poder ali, no sentido de um poder dado, uma autoridade concedida por Deus. Sim, não estamos desprezando isso, mas quando compara com o poder de salvar almas, enviando o Espírito Santo para habitar lá dentro, aí aquela outra autoridade ficou pulverizada. E é isto que João faz, ele se autopulveriza mesmo, em termos de autoridade. Mas eu quero ir por um caminho de algumas sugestões práticas, ou sugestões de efeitos práticos, quanto ao poder muito especial, poder exclusivo de Jesus Cristo, já que é o que João Batista falou. Eu quero começar com exibir um comportamento absolutamente perfeito. Então nós vamos falar do poder espiritual de um homem que pôde olhar para autoridades religiosas da sua época, autoridades, homens que tinham poderes religiosos, eu não vou dizer tanto espirituais, porque estavam bem longe do que Deus queria, mas eram autoridades sem dúvida. E este ao qual João anunciou, o Messias dos judeus, o Salvador dos homens, Jesus Cristo, ele chega e diz em João 8,46, olha, no meio de uma discussão dura com mestres da lei, escribas, fariseus e alguns do povo mesmo, olha para essa turba, multidão, e diz: quem dentre vós me convence de pecado? Agora chegue perante sua família, basta a sua família mesmo, sua mulher, seus filhos, reúna ali meia dúzia. Hoje em dia com os filhos, a mulher e mais um filho ou dois no máximo, né? Antigamente reunia 10, mas junte ali só a mulher, o marido e os filhos, e diz assim: qual de vocês aqui me acusa de um pecado que seja? Você não termina nem a frase, você já está lotado de acusações. Eu digo acusações legítimas, você foi provocar, né? Vocês aqui me convencem de algum tipo de pecado? É claro. Enumere aí, papai. A lista aí, minha esposa, ou meu marido. Então Jesus chega não diante de íntimos somente, de meia dúzia, mas chega diante de talvez dezenas de pessoas, alguns que o conheciam muito bem, outros que conheciam muito pouco, outros de uma maneira mais íntima, uns de uma maneira mais pública, mas não importa. E ele faz uma pergunta que ele poderia fazer hoje diante de 7 bilhões de pessoas, que é a população do mundo. Está chegando a esse número. Quem dentre vós me convence de um pecado? E está para aparecer esta pessoa em são juízo, que diga eu, porque simplesmente ele tinha a autoridade, o poder de ser um ser absolutamente santo, puro, que não tinha pecado. Então tudo que vem dele, eu acho que eu poderia responder só com esta característica dele, mas eu quero avançar um pouco mais. Então, as palavras dele tinham um poder especial. Veja lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, como eu vou ler várias passagens, e se você não for tão rápido na sua Bíblia, ou preferir mesmo se concentrar no que eu vou dizer, fique à vontade, não precise ir lá na sua Bíblia, mas se quiser ir vá, mas apenas não vou esperar muito. Então Mateus 7, 28 e 29,
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas que eram doutores da lei. Ele tinha poder, um poder muito acima dos outros, mesmo de um João Batista daquele. Nós vamos já ver quem era João Batista. Não tinha nada a ver com esses escribas e fariseus hipócritas, mas mesmo assim João Batista disse o que disse, mas vamos já chegar lá. Mas a capacidade de Jesus de denunciar o pecado era uma coisa impressionante, a força com que ele fazia. Ele não tinha, então ele podia fazê-lo, não no sentido de humilhar, não, ele não era de esmagar o que já estava esmagado, de torcer uma torcida que já estava se apagando ali, não, esmagar uma cana quebrada, ele não tinha prazer nenhum nisso, mas no sentido de mostrar o quanto eles estavam errados e se afastando cada vez mais de Deus com aquela atitude. Então, quando ele condena duramente o pecado, ou o pecador mesmo, ele o faz em amor, para poder levantar a pessoa daquele sono, daquela cegueira espiritual. Mateus 23, versículo 13 em diante, não sei se vou ler a passagem inteira, a vontade é de ler, mas é longa, mas é belíssima no vigor com que ele fala. Ele não estava aqui falando com gente do povo, agora ele estava falando com fariseus mesmo. Na vez passada era uma mistura, agora é só mesmo os fariseus e escribas, as autoridades religiosas. Mateus 23, do 13 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Eu vou pular algumas coisas. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, era para fazer alguém crer na palavra de Deus, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha a dureza das palavras dele. 19. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Não vou ler o contexto. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, algo tão comentado hoje, o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 24. Guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e continua. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha a quantidade de vezes, irmãos. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E dá um motivo. Depois você lê com calma para ver o motivo que ele estava dando. E eu me despeço com o versículo 33. Serpentes, como se fosse pouco o que ele estava dizendo até agora. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso é autoridade para falar com o que tinha de mais elevado em termos de autoridade religiosa da época. Por outro lado, ninguém exortava ao arrependimento como ele. Mateus 4:17, é curioso que a Bíblia diz que o início do ministério de João Batista e ele, Jesus Cristo, é quase idêntico o que eles diziam bem no início, que era arrependimento. Eu lamento muito que nas pregações de hoje de muitos pastores aí moderninhos, não só a palavra, mas o conceito de arrependimento praticamente desapareceu. Você pode ler um livro inteiro como aquele de propósitos, uma vida de propósitos. Você lê o livro inteiro e praticamente sumiu a ideia de arrependimento de pecado, um ser mísero, condenado ao inferno como ser humano, necessitando de arrependimento.